Ouviu falar na epidermólise bolhosa? Nome difícil, né? Mas esse é o nome que se dá a um grupo de doenças observa bem isso, não contagiosas da pele. Esse é um problema genético e hereditário. E para falar mais sobre esse assunto, sobre essa doença, eu recebo aqui a Cláudia Portela, que é presidente da Associação Mineira dos Parentes e Amigos de Portadores de Epidermólise Bolhosa, né? E também está aqui a Cláudia. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Amém. Aqui o De Tudo Um Pouco, a casa é sua. Muito obrigada. Pode ficar bem à vontade. Isso mesmo. E também a Maria Aparecida de Faria Grossi, que é dermatologista e está aqui logo ao meu lado, que também eu cumprimento, dando as boas-vindas. Sejam muito bem-vindas, viu, meninas? Muito obrigada e realmente é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é ter vocês aqui, um assunto que nós queremos conhecer. Ó, enquanto você estava entrevistando, eu estava com elas lá fora. E eu já perguntei um tanto de coisa, porque realmente traz uma certa, né, curiosidade, até pela falta do conhecimento, e curiosidades assim no dia a dia, e nada melhor do que perguntar para quem entende. Até porque a Claudinha e a Maria Aparecida, a Cláudia, ela tem epidermólise. E aí ela estava me mostrando, compartilhando, e ela é presidente da associação, né? E nada melhor do que ela para falar na pele, literalmente, aquilo que ela vive nessa realidade. E você pode estar ligando para cá no 3253-3320 e falar ao vivo conosco. Às vezes conhece alguém que está vivendo isso, né? Na sua família você tem alguma pessoa que é acometida dessa doença, enfim. Liga para cá, a gente está com especialistas, pessoas que sabem o que é isso para poder estar explicando para a gente. Eu acho que a gente podia começar explicando o que é a epidermólise bolhosa. Na verdade, a epidermose bolhosa é um conjunto de doenças bolhosas hereditárias muito raras. Realmente, nós estamos falando de doença que acontece muito raramente. Correto. Chega a um caso em cada 50 mil crianças nascidas vivas ou até 1 para 500 mil nascidos vivos. Então é raríssimo. Né? Então, muitas vezes, a criança já nasce com as bolhas ou pode aparecer bolhas a qualquer momento e podendo ter bolhas durante toda a vida. O maior risco nos casos de epidermose bolhosa é porque essas bolhas abrem e pode dar infecção. Então, muitas crianças não chegam a sobreviver até os 2 anos de idade por conta de infecção. Tá? E essas bolhas, elas dão no corpo todo ou começam em alguns locais específicos? Pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas é mais frequente em áreas de atrito. Por exemplo, o bebezinho ao nascer, só de esfregar uma mãozinha na outra pode dar bolha, o pezinho no outro pode dar bolha. É mais sensível? Do bebê? Exatamente. É por conta de que é um problema genético, né? É um problema hereditário que tem a sensibilidade da pele muito frágil, podendo formar bolhas aos mínimos traumas. Às vezes até só de brincar com determinados brinquedos, né, pode levar ao aparecimento de bolhas. Esfregar a mãozinha ou o pezinho, brincar, correr, isso tudo pode levar à formação de bolhas. Certo. Eu queria até perguntar, Cláudia, tem quanto tempo que você é presidente da associação? Há quanto tempo a associação ela existe? E depois vou pedir para você contar um pouquinho, né, da sua história mesmo. Você estava compartilhando comigo, né, ali fora, né, a experiência que você tem de vida, né, ao longo desses anos aí. Na verdade, nós vamos fazer agora em março, dia 9, 13 anos de associação. Olha. E 13 anos eu sou a presidente da associação. E o motivo que eu fundei a associação foi por causa disso mesmo, a falta de conhecimento da doença, né? Que eu passei por vários profissionais e às vezes eles não sabiam como lidar comigo. Entendi. E às vezes dava outros diagnósticos, né? Olha. Então, quando eu comecei a ter mais resistência, eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa pelos que a gente está conhecendo. Você descobriu a doença quando? E você apareceu já de criança, já foi numa fase já mais avançada? Eu já nasci com a perna esquerda toda sem a pele, do joelho para baixo, né? E as médicas explicam que já dentro do útero começam a dar essas bolhas. Certo. E o parto normal,
na hora de passar. Aí o atrito mesmo, o próprio manuseio do médico. Isso. Aí foram surgindo as bolinhas depois de uns dias, né? Mas ninguém sabia o que era. Alguns médicos falavam que era uma doença de pele e que dessas feridas mesmo, essas bolhas. Depois de 3 meses que o meu pediatra foi aos Estados Unidos, viu um caso semelhante e veio trazendo o nome da doença. Epidermólise bolhosa. Aí ele já trouxe um diagnóstico Já fechado. trouxe um diagnóstico e tem um retratinho de uma criança que ele viu lá. Mas assim, também não sabia de nada, né? Seus pais naturalmente não sabiam nada. Não. Nem o médico sabia, Nem né? o médico sabia. E essa bolha, tipo, dá aquela bolha, sai sangue, sai uma aguinha? Como que sai aquosa, né? O líquido aquoso, ou então com sangue, né? Então, Certo. assim, quando criança, tinham muito mais bolhas, né? Davam aquelas bolhas enormes que às vezes eu nem podia cobrir. Eles faziam tipo uma tenda assim, me punha ali debaixo um lençol tampando por causa de micróbio, alguma coisa assim. exposição ao sol, então, não, né? não pode. Sol nem pensar. Nem pensar. Agora, essa epidermólise bolhosa, doutora Maria Aparecida, ela se confunde com algumas outras doenças? Tem algumas outras que vêm, por exemplo, numa escala, numa severidade talvez menor, vamos dizer assim? Nós temos várias doenças que podem confundir, né? Por exemplo, todas as doenças bolhosas, nós temos várias doenças dermatológicas, né, que dão bolha, pode confundir com a epidermose bolhosa. E infecções na pele também. O mais frequente é confundir com outras doenças bolhosas e com infecções na pele. Como, por exemplo, infecções que são frequentes, como impetigo, por exemplo, né, que dão bolhas também. Por exemplo, a psoríase. Não, a psoríase não confunde, porque a não psoríase não dá bolha. Né? Dá uma erupção vermelhada na pele com muita escama. Então não confunde com a epidermose bolhosa. Mas outras doenças que dão bolha, sim, que nós temos várias outras doenças que dão bolha, e pênfigos, né? E outras doenças bolhosas, e também infecções na pele. É uma doença tão rara que muitos dermatologistas passam a vida profissional inteira sem nem ver um caso de epidermose bolhosa. Né? E tem tratamento? Sim, tem cuidados, né? Não tem cura. Uma doença hereditária, né? Uma doença genética, não tem cura. Mas tem vários cuidados. Hoje, por exemplo, é muito mais fácil cuidar de um bebê com epidermose bolhosa do que há 50 anos atrás, quando a Cláudia nasceu. Né? Claro. Sim, então, com certeza, material. Exatamente. E esse tratamento, ele consiste em quê? Medicamento? Cuidados, principalmente cuidados para evitar do bebê, desde pequenininho, né, se ferir e machucar. As bolhas ocorrem principalmente em mãos, pés, cotovelos e joelhos, que são áreas de maior atrito, né, mas pode dar em qualquer parte do corpo. E nós temos que orientar, né, desde o nascimento, os pais, em relação aos cuidados, né, tudo aquilo para evitar novas bolhas. O tipo do vestuário, o tipo de alimentação, né, muitos alimentos crocantes, por exemplo, mais duros, pode também dar bolhas na mucosa oral e também no esôfago. Pode dar então, também. Interno e externo. Pode dar bolhas não só na pele, como também no intestino, pode dar também bolhas, né? É muito frequente, né? Bolhas, por exemplo, o bebê ao amamentar, na mamãe, por exemplo, né? Então, o leite materno deve ser a primeira e principal refeição da criança até 2 anos de idade, e somente leite materno até 6 meses de idade, e muitas vezes ao amamentar, só de sugar, pode dar bolha na boca. Né? E isso pode... O contato do colo também, pode assim, também, por isso às que vezes todas, de roupinha. sim, toda orientação é dada em relação à roupa, deve ser uma roupa, por exemplo, que não tenha costuras, né, virada para a pele da criança. Muitas vezes a gente usa... Etiqueta, corta todas. Não corta, retira, porque se cortar, ainda fica fácil. Aquele pedacinho que pode machucar. ficar já é o suficiente para arranhar. Então, ali. são essas orientações que nós damos para todos os casos que chegam até a associação, né, para que a gente possa prevenir várias situações que levam o bebê a se ferir, a machucar. Eu queria até perguntar, né, a Cláudia, porque a senhora é dermatologista dela
há um bom tempo, né? É verdade. E vocês caminham juntas aí, Já são amigas, né? tanto na associação Porque quanto nós fora. fundamos a associação, né, juntas. Olha que então, sou interessante. assessora Legal. da associação. Então, assim, temos compartilhado ao longo desses anos, graças a Deus, com muito apoio, né? Bom, graças a Deus. Muitas conquistas da nossa associação. E hoje nós temos nossos associados, assim que eles entram na associação, imediatamente nós produzimos uma apostila, entregamos aos pais, né, essa apostila, e também entregamos... Essa daqui, ó? Exatamente. Isso. Entregamos uma apostila para os pais, para orientações, né, dos cuidados diários, Certo. e também para o médico. Né, o pediatra ou o médico daquela criança. Porque, como é uma doença muito rara, nem todo médico conhece. Tem esse conhecimento, né? Exatamente. Com tanta especificidade. Aham. Então, essa apostila tem nos ajudado muito, ajudado também as famílias com coisas simples do dia a dia, do banho, em relação ao vestuário, em relação aos brinquedos, em relação à alimentação. Tudo isso nós oferecemos, porque como a Cláudia teve dificuldade há 50 anos atrás de ter informações sobre a doença, ainda hoje, né, nós temos muita dificuldade de informação. É claro que hoje é muito mais fácil, Claro. né? E nós temos várias associações no Brasil. Além da AMPAPEB, nós temos várias outras associações em outros estados. E já fundamos também o DEBRA Brasil. A Cláudia é também presidente do DEBRA Brasil, que é uma associação que reúne todas as outras associações brasileiras. E eu acho que é interessante a gente falar, porque às vezes a pessoa é algo raro, é só uma bolha que dá. Não, mas são consequências que vão tendo. É importante, não é, Cláudia, você saber cuidar. Ela estava me falando, vocês estavam explicando, quando a Cláudia nasceu, os dedos eram Normais. todos normais. Separadinhos. Separadinhos. Explica Exato. para o pessoal o que a epidermólise ela causa, Cláudia. A mão, né, nasceu normal e tal. Certo. E mamãe fala que até os 4 anos era esticadinha assim, com as unhas e tal. Aí as unhas foram caindo e cada tombo que você leva, todo mundo que machuca, o que faz? Retrai, né? Então, eu retraía. Correto. E a gente não tinha informação de que tinha que fazer os curativos e separar, né, os dedos. Separar os dedinhos. E às vezes o profissional vinha e fechava. E aquilo ali E ia aí ia unindo. grudando, e aí para você abrir, né? Colava. Então eu fiz várias cirurgias para abrir os espaços e aqui. Essa aqui ainda está precisando de uma recuperadinha. E os cuidados assim que a gente tem que ter mesmo de não, até uma outra criança brincar com uma pessoa com epidermólise bolhosa é perigoso, né? Porque a criança quer brincar, quer muito pular, tato, correr. Então, algumas são mais retraídas, mas outras jogam bola e correm, e aí cai no chão, às vezes a pele fica ali no chão. Entendi. Agora, por exemplo, dentro desse contexto, Cláudia, né, você que trabalha com a associação, vocês que trabalham com a associação, eu penso ser difícil até lidar com os pais, porque os pais também sofrem muito com isso. Por quê? Uma pergunta básica. E para aquela criança, ela venceu essa barreira aí dos 2 anos de idade, 3 anos, 4 anos, tem que ir para a escola. Ir para a escola, jogar bola, piscina. Como lidar com isso, com o ambiente, a escola, como que é feito? Na verdade, hoje fica muito mais fácil. As escolas todas recebem crianças diferentes. A inclusão. Né? A inclusão. Mas a Cláudia não teve a oportunidade de ir para a escola. Mas visto que ela uma não criança- estudou numa Estudei escola pra escola. regular. Ela estudou somente com professores particulares. Foi então porque as homeschooling. escolas não recebiam crianças diferentes. Né? Entendi. E mesmo a falta de informação levava muito medo. Mesmo não sendo uma doença contagiosa, ela tem riscos também, né? Por ter sempre bolhas todos os dias, tem risco de pegar micróbios. Ela, não é quando- verdade? Mas, Ela por é exemplo, verdade. o contato com a outra colega... tem assim, riscos não tem. em relação Mas aí à é que contágio. E vencer esse preconceito, porque se ainda é difícil de tratar por ser raro demais, então os colegas... Porque eu conheço um caso de uma moça, uma linda moça, ela está com 17 para 18 anos. Ela é linda, a menina é linda.
só que ela tem essa psoríase. E ela sofre ainda hoje, quando, por exemplo, principalmente na mão, o preconceito. E como ajudar, assim, o portador da epidermólise? Na verdade, toda essa orientação para melhoria da qualidade de vida, né, do portador e da família, porque a família sofre muito, né, os pais sofrem muito. Primeiro esperaram aquele bebê, programaram, esperaram o nascimento daquele bebê e de repente nasce um bebê com bolhas, né, e com muitas bolhas, feridas todos os dias. Isso é muito difícil lidar, e é muito difícil lidar com a dor, né? Todos nós temos muita dificuldade de lidar com a dor. Então, é realmente importante oferecer, como nós temos oferecido na associação, essas orientações para melhoria da qualidade de vida. Agora, é claro que a criança pode brincar, mas tem que ser brincadeiras que não aferem ou que não tragam facilitam. nenhum risco. Né? Não exponham ao risco. Não exponham ao risco. E a gente está falando sobre crianças, bebês, e eu quero que vocês, né, a gente assista, depois a gente vai compartilhar um pouquinho a história da Clara, que é um bebezinho, ela tem 1 mês e ela tem epidermólise, né? E nós fizemos uma matéria muito legal com ela e eu quero que vocês assistam, daqui a pouco a gente volta batendo mais um papinho. Combinado. Clara tem apenas 1 mês de idade e uma doença muito rara. Ao nascer, os pais notaram algo diferente na filha, mas ainda não sabiam o que viria pela frente. Ela nasceu sem a pelinha no dedo. E aí eu percebi isso logo quando ela nasceu. E depois foram aparecendo outras bolhas no decorrer do tempo. Aí a médica, eles estavam já desde quando apareceram essas bolhas de que fossem epidermólise bolhosa, mas não tinham ainda o diagnóstico. Para confirmar a suspeita, a família procurou um especialista. Nós procuramos uma dermatologista especialista já em epidermólise bolhosa, porque a suspeita seria essa mesmo, né? Porque a de infecção, de impetigo, de outras, já tinha sido descartada. A dermatologista já tinha falado com a gente que seria essa doença mesmo, com certeza, e foi comprovado com a biópsia, depois de algum tempo. Além de rara, a doença de Clara é do tipo mais grave. A doença tem o tipo simples, tem tipo distrófico e tem tipo juncional. O dela é o juncional, que é um dos tipos mais graves, porque a dela causa lesões por dentro, entendeu? No esôfago, no estômago, são bolhas generalizadas, podem dar no corpo inteiro, desde o couro cabeludo até os pés, na boca, nas mucosas, né, de dentro e na de fora. E os cuidados são muitos. A gente tem que fazer curativo, evitar que aconteçam lesões, assim, evitar de ficar pegando nela. Ela é uma criança que não pode ser pegada o tempo inteiro, né, porque qualquer tipo de atrito e contato que causam as bolhas. Passar óleo, os óleos que a gente tem que usar, as pomadas, para poder cicatrizar e amenizar as lesões. Mas ela sangra muito também, causando anemia, ela já está anêmica. A gente faz a suplementação alimentar porque ela perde muita proteína, todo o alimento que ela recebe, ela sai. O tratamento também não é nada fácil e nem barato. E como a Amanda não pode trabalhar, ela conta apenas com o salário do marido. Só ele trabalha. E o salário dele, assim, pela planilha, pelas coisas que a gente vem fazendo, pelos gastos que a gente vem tendo, entendeu? É muito maior do que o que ele recebe. É um custo muito alto. É muito caro, os produtos são caros, né? A gente usa pomada, usa óleo, usa o curativo, que é um curativo em espuma para poder evitar o toque e não deixar que saia mais a proteína, mais as coisas, entendeu? Então, tudo isso é muito caro. Por isso, a família precisa de muita ajuda. É difícil, é complicado, né? É bem complicado isso, mas a gente aceita e tá fazendo o máximo para poder cuidar direitinho dela, porque ela precisa. Eu é que fico com ela o tempo inteiro. Quase ninguém pega ela, eu que faço, eu que dou banho, eu que dou mamar, eu que faço as coisas, entendeu? Não tem jeito de sair e deixar ela com qualquer pessoa.
nosso coração fica assim, né? A gente vê um bebezinho tão pequeno, mas você tá aí, sentiu tocada aí no seu coração, você pode ajudar. Nós vamos deixar os contatos da Clara. Você pode ser um instrumento mesmo de bênção na vida dessa criança, né? Deixa Deus usar você para abençoar outras pessoas. Né? Os telefones estão aqui, 31 9894 8732, 9894 8732. Também tem um outro número, 9724 6731, 9724 6731, ou pela página ali no Facebook da Família Clara. Então você pode estar lá no Facebook Família Clara. Entra ali, né, seja mesmo um colaborador, uma colaboradora, para abençoar aí essa criança, né, para abençoar a vida, né, dessa pequenina que está precisando. Se não me engano, hoje ela tá no CTI. Exato. Né, hoje, nesse exato momento, né? E eu quero, quando a gente estiver encerrando, a gente orar pela vida da Clara, né? Com certeza, abençoando ali toda a família, né? Para que o Senhor venha trazer a provisão física, espiritual, emocional mesmo, porque não é fácil. E eu queria até perguntar para vocês, o custo dessa doença, ele é caro? Acaba sendo algo que gasta muito? Explica pra gente. Sem dúvida o tratamento fica muito caro, porque são vários cuidados e não só em relação, né, aos diferentes curativos e coberturas que são utilizadas para fazer os curativos, são coberturas interativas, né, são coberturas especiais, mas também em relação à alimentação e, como a mãe estava comentando, né, a criança perde ferro, perde proteínas, né, além de ter dificuldade muitas vezes da digestão do alimento, tem também perdas através dos próprios ferimentos e através da má absorção do intestino. Então, isso tudo muitas vezes necessita de complementação alimentar e etc. É por isso que a associação já há alguns anos conseguiu, né, um grande benefício, que é uma legislação estadual, foi um dos primeiros estados a ter uma legislação específica sobre epidermólise bolhosa, né? Então a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais tem conseguido, né, para os nossos associados o apoio em relação às prescrições dos médicos. Então nossos associados recebem gratuitamente pelo Estado não só os curativos, como também as prescrições que os médicos prescrevem, mesmo médicos particulares. Tá? Então a gente tem conseguido isso através da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. E mais ainda, tem no dia a dia toda a dificuldade, né? Por exemplo, a mãe é impossível a mãe trabalhar, né? Ela tem que cuidar 24 horas da criança. Então, toda essa orientação é que nós damos através da associação para a melhoria da qualidade de vida dessa criança e também das famílias. E nós já temos vários associados já fazendo universidade, nós já temos associados fazendo medicina, fazendo administração, formados em psicologia, né? Nós temos vários associados que têm uma vida comum, uma vida normal, como também a Cláudia, super ativa, né? Não só dentro da associação, como também agora, né, presidente do DEBA Brasil, que é a Associação Nacional de Epidermólise Bolhosa, ligada à Associação Internacional de Epidermólise Bolhosa, para trazer exatamente condições de oferecer às famílias orientação adequada e também aos profissionais de saúde. Né? Por ser uma doença rara, muitos profissionais de saúde não conhecem a doença. E oferecemos também treinamentos, né, para as equipes de saúde. Então, a associação sempre está atenta a conhecer os casos que aparecem, para também oferecer essa oportunidade de facilitar, né, a informação para os familiares e também para os profissionais de saúde que assistem essas crianças. Que interessante falando aí sobre a qualidade de vida, e eu estava aqui pensando com os meus botões aqui, né? Hábitos do dia a dia, Cláudia. Por exemplo, o shampoo que se usa, escovar dente, porque escovar dente é um negócio de bastante atrito, né? É verdade. Como lidar com isso? Olha, uma das maiores dificuldades nossa é também achar um dentista que trate da gente. Porque qualquer toquezinho, até aquele jato de água que pode machucar. Machuca da bolha.
E, como disse a dentista, que eu consegui tratar com ela, ela falou que quando me viu, teve pânico, medo. Falou, o que eu fui arrumar na minha vida? Mas agora eu falei que eu vou tratar, eu vou até o fim. E começou a tratar e machucava e tal, mas ela via que depois cicatrizava, né, fácil. E eu também tinha meus cuidados em casa. E, então hoje ela fala que agora ela não tem mais medo de mim, que ela faz tudo que tem que fazer mesmo, faz limpeza e não tem, sabe que não vai ter grandes consequências, né? Entendi, claro. O preconceito é a maior luta que o portador dessa doença sofre, não é? É verdade. A maior dor é o preconceito ainda. Aí entra Exclusão, também, né? Essa exclusão. Porque aí eu quero entrar também, comprando aqui outras causas aqui, doutora Maria Aparecida, sobre a questão do vitiligo, Sim. da psoríase. Eu falei da psoríase que eu falei, porque isso não são doenças contagiosas, né? É questões genéticas e muitas vezes a pessoa... Até eu acho que às vezes até também pela falta de conhecimento. Quando você não tem um conhecimento sobre aquele assunto, você fica com receios, né? Seja receio de te machucar, de apertar, não sei se dói ou se não, enfim. Até que você vai conhecendo um pouco mais daquele assunto e trate aquela pessoa com naturalidade, ver que... Por exemplo, a questão das crianças na escola. Os colegas dos meninos que estão estudando, eles não têm preconceito, brincam, até ajudam a carregar, às vezes que as mãozinhas estão bem fechadas, ajudam a carregar a mochila, o lanchinho, dá um lanchinho. Mas os pais, os adultos que chegam, falam com as crianças, não brincam com aquele menino não, porque ele é todo machucado. Entendi. Você não sabe o que ele tem. Então a criança acaba ficando retraída, né? Mas a gente tem um projeto também de fazer nas escolas. Levamos a apostila, né, para a orientadora, orientar os pais quando se dá com o paciente. Eu quero agradecer muito vocês, porque a gente quer orar também, Serginho. A gente quer orar pela Clarinha. Nós vamos orar pela Clara, só rapidamente. Como é uma doença genética, nós vimos ali na matéria que aqueles dois pais lindos, saudáveis, necessariamente eles não desenvolveram. Como que é isso? Como funciona assim? É porque depende do tipo de herança, né? Por exemplo, a epidermose bolhosa simples, a chance de uma outra gravidez ter também uma criança com epidermose bolhosa é de 50%. Tá? A epidermose bolhosa juncional e a distrófica, a chance daqueles mesmos pais ter uma outra criança com a mesma doença é de 25%. Depende do tipo de herança, se é dominante ou se é recessivo. Certo. Ok, maravilha. Cláudia e Maria Aparecida, obrigada, gente. Não, a gente ficaria a manhã inteira aqui com vocês. Né? Voltem mais para falar mais, nos ensinar mais. Estamos à disposição. Que bom. E os contatos estão aí, vocês podem e devem procurar a associação para se conhecer, para saber mais sobre isso, para ajudar outras pessoas. E falar em ajudar, ajude a família da Clara. Né, a Clara, esse bebê que nós passamos, essa matéria, que tem epidermólise bolhosa, né, ela hoje está no CTI, precisando de ajuda, precisando ali de recursos financeiros mesmo. A mamãe dela fica por conta de estar com ela, então hoje todo o orçamento da casa vem do pai, então precisa desse ajuda, né, com um gasto a mais devido a essa enfermidade. Então você pode estar entrando em contato no telefone 31 9894 8732, 9894 8732 e no 31 9724 6731, 9724 6731 ou pela página no Facebook Família Clara. Seja você aí realmente um abençoador dessa família. Eu quero fechar a gente orando, né, pela Clara e por tantas outras Claras que tem por aí com epidermólise, né? Pai, nós queremos colocar a vida da Clarinha diante do Senhor. Deus, apresentar agora em especial, ela está ali no CTI, apresentar o seu papai, a sua mamãe, Deus, toda a família que está vivendo este momento, Pai. Pedindo que o Senhor esteja fortalecendo, renovando ali, tomando a sua mente, as suas emoções. Deus, tira todo o abatimento, fortalece o seu físico também, que às vezes está cansado ali, Senhor. Mas nós pedimos que o Senhor, que é um Deus que nos renova, que é um Deus que nos toca, que é um Deus que nos traz esperança, possa estar ali
trazendo esperança ao coração desses papais e tantos outros que estão vivendo essa situação. Tira-lhe todo o sentimento de culpa do coração de cada um deles. Deus, nós abençoamos cada criança, nós ministramos vida ali no corpinho da Clara. Deus, restaura, renova, que ela venha estar tendo ali, ela está ali com perda de peso, mas que o Senhor venha fazer com que tudo aquilo que ela venha se alimentar, todos os nutrientes possam permanecer ali no organismo dela. Nós abençoamos a recuperação da Clara e de outras crianças que estão precisando, outras que às vezes nem sabem que é epidermólise, não foram diagnosticadas com a enfermidade certa, mas que o Senhor venha colocar pessoas, colocar médicos capacitados para estar ajudando essas crianças também. Deus, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu carinho, obrigada porque o Senhor é um Deus que levanta pessoas e traz conhecimento ao teu povo, para que a gente não pereça mais, em nome de Jesus. Gente, obrigada. Deus continue abençoando a vida de vocês. Muito obrigada. Grandemente. E falarem